Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Danilo Mariano, do Marketing da TOTUS. A gente está iniciando hoje a última apresentação da semana de Fluig, né? Hoje o tema vai ser personalizando rotinas do seu RP sem customizações. Oi, pessoal, boa tarde. Nós vamos iniciar agora o nosso webinar da TOTUS personalizando rotinas do seu RP sem customizações, basicamente usando o Fluig. Tá? O meu nome é João Moretti, eu trabalho como Product Owner do módulo de processos do Fluig, tá? Que engloba basicamente processos, workflow e formulários eletrônicos. E sou eu hoje que vou estar fazendo esse webinar aqui com vocês, tá bom? Então, para começar esse webinar, essa apresentação, eu vou falar um pouquinho do problema do nosso, digamos, do nosso cenário ruim, que é a questão do porquê customizamos o nosso RP e vamos falar desses motivos e consequências que acabam aparecendo para a gente depois que a gente customiza, né, o nosso RP. Falando um pouquinho do problema, por que a gente customiza o RP, né? Basicamente o RP ele é uma solução genérica. Os RPs começaram a aparecer no Brasil com um pouco mais de força ali nas décadas de 80 e 90 e foi uma tentativa de criar programas que atendessem basicamente todos os segmentos e todas as necessidades do mercado para certas funcionalidades de negócio, como por exemplo criar uma tela única para você fazer um cadastro de um pedido de compra, né? E o que acontece é que lá atrás fazia muito sentido, né? Porque a gente sentia uma falta aí dessa profissionalização, digamos, do desenvolvimento das rotinas de negócio, né, das empresas lá, e dentro dos RPs a gente tentou padronizar. A questão é que não dá para atender todo mundo, né? Então o que acaba acontecendo é que a gente tem uma solução genérica que raramente atende 100% a necessidade do nosso negócio, né? O segundo aspecto do porquê a gente customiza o ERP, que eu gosto de assinalar, é a questão da complexidade, né? O que é essa questão da complexidade? Como a gente tem um certo conjunto de soluções genéricas, a gente acaba tendo telas ou rotinas que são sobrecarregadas com dezenas e talvez em alguns casos até centenas de campos que muitas vezes para o nosso negócio elas não agregam ou não são necessárias, mas a gente é obrigado a preencher por causa de toda essa questão da solução genérica, né? E até às vezes algumas rotinas a gente é obrigado a seguir certos passos que não fazem muito sentido para o nosso negócio, né? Então esse é um outro aspecto do porquê a gente acaba customizando o nosso RP, a gente acaba criando uma tela específica que acaba trazendo os campos que interessam para a gente, que acabam tentando driblar toda essa complexidade que às vezes um produto pode oferecer para nós, né? Tem a terceira questão que eu chamo de caminhos longos, que é basicamente a questão do menu. O que eu quero dizer com a questão do menu lá? Às vezes, para chegar em determinada rotina ou determinado cadastro, o usuário é obrigado a navegar por dentro de vários menus dentro do próprio produto até que ele finalmente consegue chegar na funcionalidade dele lá. Ele é obrigado a decorar, às vezes, esse caminho, né? Então esse é um outro problema que a gente acaba pegando e muitas vezes customizando o RP, às vezes criando até um módulo inteiro específico só para poder, por exemplo, simplificar um menu para dar um acesso mais rápido para as pessoas da nossa empresa que trabalham com essa questão, né? E por último, dados isolados, que o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes para gerar uma informação a gente precisa consultar dados em sistemas diferentes, né? Em dois ou três sistemas diferentes para o que eu já vi algumas vezes no mercado, né? As pessoas acessarem dois ou três sistemas diferentes, printarem essas telas dos três sistemas, colocar num documento Word e mandar para o usuário ou para o cliente deles lá, porque as informações, os dados somados é que realmente acabam gerando a informação. Então, que tipo de customização que geralmente aparece? A gente acaba tendo aquelas, para quem é do mundo DataSul, PC e EPCs, ou no mundo Proteus, lá tendo os metadados lá, trazendo campinhos a mais que buscam dados em outros sistemas
para tornar essa questão mais prática, né? Tem uma coisa que eu não acordei aqui com vocês, pessoal. A gente vai trabalhar da seguinte forma, tá? Nesse webinar lá. Eu vou passar esse conteúdo, na verdade, inteiro com vocês, que é um conteúdo, na verdade, curto, né? Aqui. Eu vou fazer uma demonstração prática de como a gente vai fazer uma rotina personalizada que integra com o RP sem customizar esse RP, e depois a gente vai, vocês vão anotando eventuais perguntas que vocês tiverem, e no final eu vou abrir para perguntas e vou responder na medida do possível, pode ser? Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que sim. Tá. Então, eu já dei uma pincelada sobre por que a gente acaba customizando o RP, né? E vamos falar um pouquinho das consequências lá. Qual que é o problema da gente customizar direto o nosso RP, né? A primeira delas, conforme assinalei ali, é que toda vez que o nosso produto base, o nosso RP ou qualquer outro sistema tem uma atualização, a gente provavelmente vai ter que manutenir essa customização para ela continuar funcionando com a nova versão do nosso sistema, né? Então isso acaba acarretando custo, e tanto financeiro quanto custo de tempo para a gente para disponibilizar a versão nova do sistema com as nossas alterações específicas, né? Como a gente tem essa constante manutenção das customizações, o que acaba acontecendo é que a gente tem atualizações menos constantes e mais impactantes. O que eu quero dizer com isso? Geralmente a gente acaba represando atualizações menores dos nossos produtos lá para colocar isso tudo, fazer todas essas atualizações de uma só vez em uma determinada data, em um determinado final de semana, ou naquela semana que o pessoal costuma dizer que é uma semana morta entre Natal e Ano Novo ali. Pega, coloca todas as atualizações e daí acaba, e depois disso eles vão avaliar qual que é o impacto que isso vai ter dentro da própria customização que ele desenvolveu para poder disponibilizar isso para os usuários deles, né? E o terceiro aspecto, o alto custo com manutenções. Geralmente, para você ter condições de customizar o seu ERP, você acaba necessitando de ou solicitando um projeto para a própria TOTOS para desenvolver essa customização, ou mesmo contratando funcionários que tenham conhecimento tanto da tecnologia que o seu produto usa, quanto do negócio que você está utilizando. E esses profissionais também são, como a combinação desses dois conhecimentos é uma coisa meio rara, esses profissionais acabam ficando também com um custo bastante alto, tá? Então essas seriam tipo as três principais consequências, né? Então, falando do problema, vem a questão do nosso webinar, né? Mas é possível personalizar sem customizar o meu produto? Eu consigo fazer esse tipo de coisa? E a resposta é sim, desde que você use uma plataforma que, ao contrário dos sistemas de RP e os sistemas de gestão, foi pensada para ser personalizada e aberta para isso, né? Que é o Fluig. E uma das ferramentas que o Fluig fornece justamente para a gente trabalhar essa questão da personalização é o Fluig Forms, né? Que saiu na release 1.54 do Fluig. Ela já é no Fluig plataforma, né? Ela já tem uma solução que já está há bastante tempo no mercado. Recentemente fizemos algumas melhorias delas, fizemos a versão do Forms 2, que trouxe algumas novidades bacanas. Mas eu vou estar apresentando o Forms como se fosse pela primeira vez para vocês, para quem ainda não conhece ainda, tá? O Forms foi pensado não só na questão de atender essa questão da personalização, mas também oferecer uma experiência de construção diferente daquilo que a gente está acostumado, né? O que eu quero dizer com isso? Basicamente, a gente consegue dar uma experiência visual para cada uma das etapas da construção de um formulário, tá? E o que é esse formulário? O que é esse formulário eletrônico? Basicamente seria uma interface com campos onde a gente consegue colocar ali os nossos dados ali de acordo com a nossa necessidade, né? Basicamente esse pedacinho aqui que eu acabei de assinalar em laranja, isso aqui seria o formulário, né? O formulário eletrônico. E no que eu posso usar esse formulário eletrônico?
Hoje, no Fluig, a gente pode usar o formulário eletrônico de duas formas. Uma delas em portais dinâmicos, né? E qual que é o uso de um portal dinâmico? Eu quero ter um portal onde eu quero ter um relacionamento com um fornecedor meu, onde ele vai me passar dados enfim, de quanto que ele está cobrando por uma determinada matéria-prima para fornecer para mim. Esse tipo de coisa eu consigo fazer. Eu posso usar o próprio Pages, colocar um Forms lá dentro, disponibilizar isso para os meus fornecedores, e eles, sem precisar se logar dentro do Fluig, ou seja, não vão gastar necessariamente uma licença nem do lado do Fluig, nem do lado do RP, vão poder interagir, estando fora da nossa empresa, interagir com elementos e processos dentro da nossa empresa, né? Essa é uma das formas de utilizar o Forms. E a outra forma é através dos cadastros, que é o que a gente vai se aprofundar mais aqui. Através do Fluig Forms, o Fluig acaba fornecendo uma widget de cadastro que lista os registros cadastrados dentro, que é essa telinha que vocês estão vendo, e ali apertando no botão adicionar, você pode adicionar novos registros através do formulário eletrônico gerado pelo Forms, né? Eu vou lá, informo tudo, aperto em salvar e ele me retorna para essa telinha aqui como se fosse um cadastro tradicional que a gente conhece aí dentro dos nossos sistemas, né? E agora eu vou falar sobre essa forma diferenciada de construção, de desenvolvimento de cadastros, digamos assim, lá utilizando o Forms. Vou falar sobre as várias etapas que existem na construção de um cadastro e como que o Forms resolve cada uma delas, tá? Para isso, pessoal, a gente vai fazer como se fosse uma brincadeirinha aqui, tá? A gente vai imaginar que a gente pode pegar uma telinha do nosso cadastro, do nosso ERP. Aqui eu botei os pedidos de compra do Proteus, mas imaginem qualquer tela de vocês. E se a gente pudesse fazer a seguinte colocação, a seguinte simulação. Se fosse um objeto que a gente pudesse pegar na mão, esse nosso cadastro aqui, pudesse abrir ele ou quebrar ele como se fosse um ovo, que camadas que teriam dentro desse nosso cadastro, né? E aqui é a ideia que a gente vai fazer. Basicamente, a gente teria todo o cadastro ele é basicamente composto por essas 4 camadas, tá? Basicamente, a interface, que é a tela que o usuário vê, tá lá os campinhos para ele informar, né? A camada de regras de negócio, que é basicamente uma camada onde a gente diz assim, tudo aquilo que o usuário informar, o que é válido lá, o que ele pode escrever dentro daqueles campos que pode ser cadastrado no meu sistema. Essa seria a camada de regras de negócio, né? A terceira camada, que seria de integração ou de envio de dados, que é a questão de você pegar os dados que o usuário digitou, validar com as suas regras de negócio e mandar para outros sistemas ou gravar dentro de um banco de dados do próprio Fluig. E a quarta camada, que é a persistência. O que é a persistência? É uma tabela no banco de dados que pega aquilo que o usuário digitou e grava numa tabela para que outro usuário em outra máquina, em outro lugar, possa verificar esses dados que foram salvos e até alterar e interagir com eles. Tá? Essas aqui são as 4 camadas. E falando como o Forms resolve cada uma dessas camadas, a gente tem a primeira camada naquela sequência ali, que é a camada de interface, né? Como que o Forms resolve essa questão? A gente tem um editor de interface onde você arrasta os campinhos lá, tudo de forma drag and drop, e vai preenchendo os nomes dos campos que você quer que sejam colocados na tela. Eu vou demonstrar daqui a pouquinho isso com vocês na nossa demonstração prática, e daí vocês vão ver que é bem bacana de trabalhar com essa telinha e gerar a interface que se adequa à nossa necessidade, tá, gente? A segunda camada é a camada de regras, onde o Fluig fornece um conjunto de regras padrões para validar os dados que o usuário preenche dentro desse formulário, tá? Para cada tipo de objeto diferente, a gente tem um conjunto de regras diferentes. Por exemplo, para campos que se permitem texto, a gente tem um conjunto de regras, como, por exemplo, ali validar se o conteúdo é um e-mail válido, né? Para campos do tipo numérico, a gente tem um outro conjunto de regras que fazem sentido para campos do tipo numérico. Por exemplo, lá, validar CNPJ, CPF, esse tipo de coisa. Enfim, o Fluig fornece um conjunto de regras que podem ser aplicadas e reutilizadas em diversos pontos e em diversos cadastros que vocês eventualmente vierem a construir, tá? E tudo isso também, de novo, de forma visual.
Aqui as regrinhas pré-disponíveis, conforme eu falei. E temos a nossa terceira camada, que é a camada de integrações, que é inclusive o que na nossa demonstração prática a gente deve executar primeiro, e eu vou explicar por que isso depois, que é a camada onde a gente escolhe para onde que aquele formulário poderá enviar as informações além do banco de dados do Fluig, né? Eu quero pegar aqueles dados e mandar para um cadastro de usuário. Estou fazendo um cadastro de usuário, eu quero que mande para o cadastro de usuário do meu RP, do DataSul ou do Proteus. Ok, você tem aqui você escolhe, digamos assim, uma operação pré-cadastrada, que eu vou mostrar tudo isso para vocês. E em seguida tem outros passos onde eu posso mapear os dados, que formulário vai para que parâmetro do RP, passando os dados da forma mais correta. Tá? E por último, persistência. Para quem conhece o Fluig há mais tempo sabe que isso é uma antiga feature nossa, mas basicamente a capacidade do Forms de avaliar a sua interface e gerar para você uma tabela no banco de dados que tenha a melhor performance possível e que seja a mais adequada possível para cadastrar esses dados que o seu usuário vai informar. Você absolutamente não faz nada, o Fluig tem um analisador que pega a sua interface, cria a tabela no banco de dados e acabou. Você nem vê isso acontecer. Então nós vamos começar o nosso exercício prático, que é integrar um form do Fluig com um ERP. A rotina que a gente escolheu para esse webinar lá seria o cadastro de produtos do Proteus, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer nessa demonstração é basicamente cadastrar o serviço de produtos do Proteus dentro do Fluig. E eu vou mostrar basicamente esse ciclo, como que eu encontrei esse serviço e como que eu cadastro ele dentro do Fluig. Tá? Como existe essa necessidade de fazer o Fluig conhecer o Proteus, a localidade do serviço dele lá, é o motivo pelo qual a gente vai começar por essa etapa esse nosso exercício prático, tá? Para que depois a coisa toda, o desenvolvimento todo fique lógico para vocês aqui. Tá? Primeiro aspecto, dentro do Proteus, quando eu subo um servicinho, um app server aqui, né, que isso daí vocês vão ter que ver com o pessoal de infraestrutura de vocês lá. É possível subir um app server que disponibiliza os serviços SOAP e um outro também que disponibiliza os serviços REST da instância do Proteus de vocês. Tá? Com esse app server no ar, vocês podem colocar esse endereçozinho aqui no browser, que é basicamente a localização de onde está o meu Proteus e a porta /ws, e eu tenho acesso a essa página com todos os serviços que o Proteus me fornece para eu integrar. Tá, pessoal? Então, basicamente, se vocês quiserem saber quais são as minhas possibilidades de integração entre Forms e Proteus, uma das formas de ver isso daqui é ver esse serviço, essa lista de serviços que o Proteus tem. Tá? O Fluig ele é compatível e se integra com o serviço SOAP e REST. Tá, pessoal? Então, REST desde que ele tenha um Swagger. E eu já vou explicar mais para frente por quê. O Swagger é porque o Fluig precisa de uma explicação sobre que campos que aquele serviço aceita e quais são os métodos que ele tem. Né? Então, para nossa demonstração aqui, eu estou querendo fazer uma integração com o cadastro de produtos. Eu acabei de achar aqui um servicinho que é o meu servicinho de realiza operações na tabela de produtos do Proteus. Né? Clico nesse link. Ele vai me descrever os métodos que existem dentro do Proteus, né? E aqui existe um link para efetivamente que é o link que eu estou procurando para cadastrar dentro do Fluig, tá? Que é um link do serviço de cadastro de produtos. Lá. Vou copiar e agora vou para o nosso Fluig, que eu já estou logado, e vou cadastrar esse serviço do Proteus que eu acabei de localizar. Tá? Para isso, eu vou até o painel de controle, clico nele,
Posso usar até a própria busca do nosso painel de controle, liberado aí mais recentemente. Localizo aqui o meu serviço e a primeira coisa, eu vou cadastrar este serviço. Eu preciso selecionar o tipo dele, né? Para as questões de integração do Forms, a gente aceita, por enquanto, o serviço SOAP e REST. Serviços JDBC são só para consulta. Tá? E aqui eu preciso informar um nome para depois o meu usuário que vai estar lá modelando o formulário, ele localizar. Eu vou botar aqui o webinar, cadastro de produto, cadastro de produtos do Proteus usado no webinar. E aqui eu colo aquela URL que eu arrumei, que eu encontrei lá dentro do Proteus. Tá? Dou salvar e vamos ver. Meu servicinho está cadastrado aqui. Segundo passo, tá? E aqui na verdade nesse aspecto a gente está trabalhando, fazendo, digamos, o papel do usuário que disponibiliza integrações, né, do Proteus para outros sistemas. Efetivamente cadastrar uma operação. Eu tenho o serviço do Proteus, agora eu vou separar em específico uma operação para integração. Normalmente eu tenho aqui, vou criar uma nova operação, nome, webinar, cadastro de produtos, operação para cadastro de produtos do Proteus no webinar. E aqui eu vou escolher aquele serviço que a gente acabou de cadastrar no passo anterior, tá, gente? Selecionei o serviço. E agora eu tenho que selecionar a operação daquele serviço, o método que eu quero utilizar. Vou clicar aqui. Ele me listou todos os métodos técnicos e agora o que a gente vai fazer aqui dentro do cadastro de operações é meio que humanizar ou descrever esse serviço que eu vou, essa operação que eu vou selecionar aqui para o meu usuário final que vai utilizar lá dentro do Forms, tá? Então, o que é esse humanizar? Em vez de aparecer esses labels aqui que vem do próprio Web Services, Ccode, Cdesk, Ctypo, a gente coloca aqui labels que o usuário que vai estar modelando a interface lá vai entender. Código do produto. Aqui, como eu conheço esse Web Service, né, aqui é a descrição do produto. E aqui seria o tipo do produto. Como eu já falei para vocês, eu conheço esse Web Service e sei que ele aceita apenas dois valores, que é PA e MP, que é de produto acabado ou matéria-prima. Então eu vou até colocar aqui, no caso lá, tipo de produto, e eu vou colocar aqui entre parênteses, como se fosse uma dica, informar PA ou MP para este campo. E a resposta, enfim, do Web Service aqui eu posso botar qualquer coisa e vocês também podem fazer isso de acordo com as necessidades de negócio de vocês. Feito isso, posso salvar essa operação cadastrada. E agora nós vamos, já que a gente tem a nossa operação de integração cadastrada, a gente vai efetivamente desenhar o nosso formulário, né? Como que eu chego até o Forms e começo a desenhar esse formulário? Na release 1.65 do Flig, a gente liberou esta opçãozinha nova aqui no menu, chamada Soluções, que tem 3 soluções dentro, que foram bastante divulgadas no universo e pelas nossas outras ações de marketing, né? O Pages, que eu também citei no momento anterior dessa apresentação, o Tasks, que permite basicamente organizar as minhas tarefas, é uma forma de gestão de tarefas mais simplificada, e o Forms, que é o aplicativo que a gente vai abrir agora, para modelar o nosso cadastro, né?
Clicando no Forms, eu tenho uma lista de formulários que eu já tenho aqui, já estão pré-cadastrados, já estão no meu ambiente, né? Mas como a gente quer criar um novo, eu vou clicar aqui no botãozinho novo, onde vai ser aberto o editor de interface do Form. Tá. Vamos dar uma guardadinha. E começou. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser efetivamente determinar o nome desse nosso cadastro. Aqui, eu cliquei aqui em cima do título, cadastro de produtos webinar. Tá? Feito isso, eu vou literalmente começar a arrastar os campos que eu quero que apareçam para o meu cadastro, para o meu usuário. Então eu vou começar criando um campinho de código, simplesmente clicar e arrastar para cá. Vou digitar o label dele, código. Aqui que surge. Qual que é o segundo campo que eu tenho? Eu tenho, digamos como obrigatório, eu tenho o campo descrição desse produto. Aqui eu vou botar um campinho até chamado descrição abreviada. Esses são alguns dos campinhos que são, na verdade, obrigatórios para o meu cadastro, para eu poder integrar, né? E eu posso colocar outros campos de acordo com a minha vontade, que basicamente porque a ideia aqui é usar o Forms para ter esses campos extras que atendem o meu negócio e não precisar colocar esses campos dentro do meu próprio RP. Né? Então o que eu tenho aqui? Basicamente eu vou ter todos os campinhos extras que eu vou optar por colocar. Aqui data de cadastro do item. Vai ser um campinho data. E dessa forma, como eu vou ter esses campos extras, eles vão estar todos gravados dentro do Fluig, eu não vou precisar customizar o meu RP e fatalmente eu vou ter, depois mais para frente, quando eu precisar atualizar ele, eu vou ter uma operação mais fácil porque eu vou ter menos customizações dentro dele. Né? E aqui eu vou botar por último um campinho do tipo parágrafo, que é a descrição estendida do produto. Ok, para essa demonstração eu acho que isso aqui já é o suficiente. Agora, meu próximo passo vai ser fazer uma integração ligando esse form que eu estou desenvolvendo aqui com o Proteus através daquela operação que eu acabei de gerar. Né? Eu clico nessa engrenagem que eu tenho aqui em cima, venho aqui para integrações externas, esse formulário ainda não tem integração, vou adicionar. E das várias operações, eu vou escolher aquela operação que a gente acabou de cadastrar há alguns momentos atrás. Primeira etapa na efetivação de uma integração dentro do Forms é selecionar a operação que você quer. Né? Podem ver que cada uma delas tem uma descrição assim, bem intuitiva para o usuário final, para ajudar ele, o usuário que está desenvolvendo essa interface, para ele encontrar a operação que ele precisa. Né? Fica uma coisa bem menos técnica. Né? E aqui ele me traz todos os campos de acordo com o que eu descrevi lá na operação que precisam ser integrados com o RP. Então o que eu vou fazer aqui? Para o código do produto, eu vou escolher o campo que eu desenhei lá na interface chamado código. Para a descrição do produto, eu também vou escolher um campo e vai ser a descrição abreviada. E para esse campo aqui, eu resolvi deixar um valor fixo. Por quê? Porque toda vez que o meu usuário, na minha situação aqui, ele usar esse cadastro, ele vai estar cadastrando um produto do tipo produto acabado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o valor que o serviço aceita, que é PA ou MP, e vou deixar fixo aqui. Aqui eu posso customizar algumas mensagens que aparecem para o usuário, né? Quando nesse caso, né, a mensagem de alerta padrão, quando alguma coisa acontece de errado na integração, e nessa mensagem de acompanhamento é aquela mensagem que o usuário vê enquanto a informação está sendo enviada do form para o meu outro sistema. Né? Eu vou customizar elas aqui, perdão, erro ao cadastrar o produto
em outros sistemas. Vou deixar dessa forma bem genérica aqui. Integrando com o sistema de IRP. Favor aguardar. Esse aqui é o último passo. Essa telinha aqui é uma tela digamos de sumário de tudo que eu fiz, né? Eu escolhi essa operação, mapeei os parâmetros da operação com esses valores, esses dois com dois campinhos de formulário, esse aqui com valor fixo, essa aqui são as mensagens que eu customizei, confirmo. E com isso, pessoal, basicamente está pronto o nosso cadastro integrado, de forma bem simples. Aperto em publicar, confirmo. E aguardo a minha listagem ser atualizada para trazer o meu novo cadastro. Clicando aqui dentro do Forms, o cadastro já é disponibilizado, mas vocês podem colocar isso em qualquer página do Fluig, de forma interna ou externa. Tá? Vocês podem pegar a home do Fluig e colocar esse cadastro lá dentro. Vocês podem pegar uma página específica WCM e colocar esse cadastro lá dentro. Vocês podem pegar uma página do Pages e também colocar pelo menos o formulário de cadastro exposto também para fora da sua empresa. E agora nós vamos cadastrar um produto nesse nosso cadastrinho. Apertei em adicionar. Ele deve mostrar em breve a tela que nós acabamos de desenhar. Apareceu e vamos informar as informações que vão para o nosso produto. Código, eu vou botar esse valor aqui, 350. Descrição abreviada. Produto webinar. E a data de cadastro do item, eu vou colocar a data de hoje. E aqui a descrição estendida, eu vou botar aqui, este é um produto cadastrado no webinar de personalização de produtos sem customização. E vou apertar o botão salvar. Integrando com o sistema de RP, favor aguardar, com aquela mensagem que eu coloquei. E dentro do nosso cadastro, esse produto que a gente acabou de adicionar, ele foi, enfim, pelo menos dentro do Fluig ele foi cadastrado. E daí vem a questão do principal desse nosso webinar. Né? Será que esse produto que eu acabei de cadastrar também foi enviado para o meu RP, também foi enviado para o Proteus? Vamos lá dar uma olhada. Eis que surge, vou acessar aqui o meu Smart Client Proteus, que já está aqui aberto com o nosso cadastro de produtos do próprio Proteus. Tá? Eu vou criar um filtro, vou tentar localizar esse produto que eu acabei de criar. O que vai acontecer. E não sei se vocês estão vendo a minha tela ali, mas ele acabou de localizar o produto de código 350, produto webinar, e do tipo PA, que é um produto acabado. Enfim, eu continuo todos os produtos que eu cadastrar. Eu, inclusive, poderia ter diversos cadastros de produto construídos dentro do Fluig. Se eu utilizar aquela mesma operação de cadastrar produto, todos eles vão afunilar para dentro, os dados para dentro do Proteus, pelo menos os dados em comum com ele. Tá, gente? Tá aqui em alterar. Até mostrar alguns outros dados. Enfim, eu acho que eu tive um problema em acessar essa tela de alteração do próprio RP, mas enfim, eu demonstrei para vocês que ele foi efetivamente cadastrado. Né? E voltando para o próprio Forms, lá eu vou demonstrar mais algumas funcionalidades para... ele acabou mostrando aqui o próprio cadastro de produto do Proteus, com aqui os outros campos dele, que seriam específicos lá. Enfim, você poderia continuar alterando pelo Proteus tranquilamente, que ele continuaria funcionando sem problema nenhum.
Agora eu vou mostrar algumas outras features do próprio Forms, né? Eu tenho a questão do filtro, que não, como esse aqui a gente tem poucos registros desse form, não, na verdade não tem muita graça, né? Não tem muito dificuldade em localizar os produtos agora, mas se eu tiver um cadastro com vários itens dentro, eu posso simplesmente utilizar a busca utilizando qualquer campo que eu tenha selecionado para aparecer nessa tela aqui, né? Desde que sejam alguns campos que não sejam do tipo text area, que nem a gente não tem como localizar, né? Uma outra feature bacana supondo que vocês tiverem aqui vários cadastros lá, eu quero gerar um relatório de tudo que eu cadastrei aqui. Dentro do próprio Forms, sem que vocês precisem fazer nada, vocês têm uma opção de pegar todos esses registros e exportar para Excel ou CSV. Vocês clicam nessa opção e o Fluig vai dar um aviso de que está sendo gerado um job que vai criar esse relatório e publicar na pasta Meus Documentos do GED de vocês. Tá? Eu vou, na verdade, chegar aqui. Deixa eu ver aqui se apareceu até uma notificação. E depois que esse documento ficar pronto, é enviado para vocês uma notificação avisando que esse arquivo já está disponível para vocês consultarem. Né? Clicando no arquivo, vocês já vão poder ver esse arquivinho que está publicado dentro do GED, na pasta Meus Documentos, dentro do próprio visualizador interno. E a gente fez tudo isso, pessoal, sem programar. Né? Quero baixar também localmente esse documento, download, e ele me baixa o Excel exatamente como o usuário preferir. Né? Ele está abrindo aqui o Excel na minha máquina, já vou mostrar aqui para vocês como ficou esse Excel. Enfim, basicamente certinho como vocês viram lá no nosso próprio cadastro. Né? E daí, para finalizar esta apresentação, né, depois que a gente desenvolveu esse form, o que na prática a gente gerou? Né? A gente gerou um cadastro que pode ser reutilizado e posto em qualquer outro lugar dentro do Fluig, ou em qualquer outra página até de algum sistema específico. Lá vocês podem colocar um link HTML e esse cadastro vai aparecer. A gente gerou integrações reaproveitáveis. Eu posso pegar essa integração que eu fiz ali, cadastro de produto, e usar em vários outros cadastros que sejam do meu interesse. A gente gerou uma consulta, que o que seria essa consulta? Seria basicamente aquela mesma telinha do cadastro, onde eu posso localizar as informações por qualquer campo, né, daquele cadastro, e o relatório, que é aquela exportação para Excel que eu mostrei para vocês. E agora, por último, eu vou dar uma faladinha, uma pincelada rápida sobre como o Forms deve evoluir no futuro, tá, gente? O que a gente vai estar perseguindo dentro do Fluig de novidades para o Forms. Tá? Indo direto ao ponto, a gente deve criar alguns novos componentes. Um componente de upload de arquivos, né? Basicamente a ideia é que o usuário pode pegar um daqueles registros lá que a pessoa está cadastrando, por exemplo, lá no nosso caso, um cadastro de produto, a pessoa poderia ter um campinho lá onde a pessoa faz o upload da foto desse produto e associa essa foto a esse registro. Né? Um outro caso bem bacana é se eu estou fazendo um portal, né, externo para interagir com os meus fornecedores, ou se eu estiver fazendo um outro portal para, por exemplo, de abertura de chamados para mim, eu posso ter esse componente de upload de arquivos e os meus fornecedores podem retornar, por exemplo, uma planilha de orçamentos de produtos para trabalhar comigo. Isso é uma feature muito legal. A gente quer trabalhar na questão de melhoria com integrações, né, dar mais possibilidades para as integrações dentro do Forms, né, mais momentos, lá a gente deve detalhar isso melhor mais adiante. Melhoria para as questões das regras, poder criar regras dinâmicas lá, poder criar campinhos calculados. Né? Também eu acabei pulando a ideia do componente do subcadastro. O que é isso aqui? Para quem conhecia no Fluig plataforma o componente de pai e filho, seria o pai e filho do Forms. Mas ele não vai ser aquele pai e filho que vocês conhecem, ele vai ter muito mais possibilidades. Mas para quem não conhece, seria a possibilidade de eu ter um cadastro, um form de pedido de compra e eu poder utilizar esse próprio componente, digamos,
de cadastro que a gente desenvolveu aqui como se fosse um subcadastro dizendo quais são os itens desse meu pedido de compra. E eu poderia adicionar itens relacionados àquele pedido de compra principal, né? Essa é uma das outras melhorias que a gente está perseguindo. E por último, que é uma novidade muito pedida por várias pessoas que estão utilizando forms do Fluig Plataforma, nós vamos buscar aí formas de tentar integrar o form com os processos workflow BPM do Fluig Plataforma. Tá? E basicamente isso é o que a gente consegue adiantar por agora. Assim, lá. Vai ser um item bastante difícil e que provavelmente a gente deve discutir até mais para frente, porque o Forms tem tecnologias diferentes e paradigmas de desenvolvimento diferentes do resto do Fluig plataforma. Então a integração pode ser um pouco mais complicada aqui. E basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. E agora, conforme prometido, eu vou abrir para perguntas. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat e vou tentar responder à medida que elas forem aparecendo aqui. Ok, primeira dúvida, Paulo Bazan. Obrigado, Paulo, por participar. Consigo inserir uma regra de negócio personalizada para um formulário? Paulo, ainda não, cara, mas nós estamos perseguindo isso. Inclusive, uma das nossas ideias, o que a gente quer tentar entregar no Forms é a possibilidade de você ter uma regra que, na verdade, aponta para uma operação cadastrada. O que eu vou conseguir fazer aqui? Eu quero que o meu cadastro de produtos passe, digamos, por todas as regras que o Proteus tem, além das minhas regras que eu tenho, que são específicas do meu negócio, eu quero que ele passe por todas as regras do RP. A ideia é que você poderia pegar uma regra dessa do Fluig Forms, fazer ela se integrar com o RP e seria basicamente como se fosse um caderno de regras nesse caso, né? É uma regra que na verdade representa todas as regras do meu RP com relação ao cadastro de produtos, né? Essa é a nossa ideia para o futuro. E daí a questão de regra de negócio personalizado, Paulo, na verdade sim, depende do quão personalizado você consegue, né? Você quer, por exemplo, eu quero que um campo seja igual a outro determinado campo, eu quero que um campo numérico lá tenha um valor, lá, o valor preço do meu produto seja no mínimo maior do que R$100. Esse tipo de regra personalizada você consegue cadastrar. Tá, Paulo? Vamos ver a próxima dúvida. Possui integração com o SAP Business One? Essa é uma dúvida do Evandro Ribeiro. Deixa eu até ver quanto tempo a gente tem de dúvida. Evandro, na teoria sim. Tudo vai depender se o SAP Business One se ele tem serviços disponíveis, web services disponíveis para essa integração. Tendo serviços disponíveis, cara, conforme eu demonstrei ali na apresentação, é basicamente cadastrar esse serviço dentro do Fluig e correr para o abraço. Tá? O cadastro de serviços ele é totalmente agnóstico, ele não está preso a produtos TOTUS, eu posso botar qualquer serviço de qualquer produto. Tá? Vou seguir para uma próxima dica. É uma pergunta do Bruce se eu consigo ver uma lista também do RM ou uma lista de serviços de web services do RM. Bruce, para falar bem a verdade, cara, eu sou um especialista Fluig, não sou especialista em RM, tá? A gente teria que perguntar para alguém do RM, inclusive se tiver alguém aqui no próprio webinar lá e quiser responder aqui no chat, eu mesmo repasso depois, tá? Mas eu acredito que tenha, tá? Inclusive existem muitas medidas da TOTUS, existe um portal do desenvolvedor cuja ideia é justamente agrupar todos os web services e todos os produtos, tá? Então ele já funciona como uma listagem para você. Tá? O Fluig já consegue se integrar ao RM usando novas APIs da TOTUS? Sérgio Machado. Na teoria, sim, Sérgio. Tá? Obviamente eu não testei todas as APIs que existem do novo padrão da TOTUS lá, mas é aquilo ali que eu falei.
Sendo uma API SOAP ou REST, e no caso do REST, por enquanto, né, tendo Swagger, que o Swagger é necessário para o Fluig entender quais são os métodos que eu tenho nesse serviço e quais são os parâmetros que o serviço está esperando, que o método está esperando, cara, você integra tranquilamente. Deixa eu ver, a Evelyn Kretschmer também fez uma dúvida. No caso da classe produto, mesmo que eu não preencha todos os códigos obrigatórios do na verdade, não, Evelyn. Ali. No caso do produto, os campos obrigatórios são o código e a descrição. Tá? Você não consegue cadastrar um produto no Proteus sem sem esses dois valores lá. Tá? Dentro da intranet, ela pesquisou sim, Evelyn, você consegue. Tá? Vou até demonstrar aqui rapidinho. Aqui eu vou entrar, por exemplo, lá na minha intranet do meu próprio Fluig, lá, mas ela já tem um exemplo disso. Tá? Esse aqui é um exemplo de um outro cadastro que eu fiz que eu coloquei na home do meu próprio Fluig, mas eu poderia colocar em qualquer site WCM. Deixa eu ver aqui, não, eu não tenho páginas extras para demonstrar isso. Mas aqui é um exemplo de home onde eu tenho meu próprio cadastro, que por coincidência também é um de produto. Se eu cadastrar por aqui, também vai ser refletido lá com o Proteus, tá? Já vou ver aqui a próxima dúvida aqui do pessoal. Só um momento. João, o Component Forms é igual ao Form Reports do Oracle? Não, Ayrton Leite. Não tem nada a ver com o Form Reports do Oracle. Existe integração entre DataSul e Forms? Conforme eu falei para vocês, tipo assim, sim, existe, desde que vocês cadastrem os serviços, né? Modelo de licenciamento do Fluig. Aguilar José Simão. Existem vários modelos, tá, Aguilar? Então fica meio complicado discutir aqui. Mas existe basicamente o Fluig está dentro da proposta Fluig Terra, teriam vários modelos lá. Acho que não é aqui, infelizmente, o ponto para a gente discutir isso legal. Qualquer coisa, manda um e-mail para mim, que é joão.marete@fluig.com, e eu posso te ajudar melhor com essa questão. O que o Forms precisa para a integração a outros RPs não TOTS, Edemar Kluck? Olha, Edemar, basicamente são os serviços, cara, serviços e API. API, REST ou SOAP. Cara, tendo isso, o Form se integra com qualquer produto. Como funcionam as regras de negócio? Renato Staudinger. Olha, Renato, aqui como funcionam as regras de negócio do DataSul no Fluig? Aqui depende de como o serviço responde, tá, Renato? Por exemplo, se a gente tivesse um cadastro digamos, tivesse integrado com o cadastro de produto do DataSul e eu tivesse causado algum erro para o DataSul, se o web service do DataSul retornar algum erro, eu consigo retornar através daquela mensagem personalizada que eu te mostrei lá naquela terceira etapa lá, que diz assim, houve um problema no cadastro, não sei o que, favor verificar com o seu administrador ou tentar mais tarde. Esse tipo de coisa, depende de muito como o DataSul distribuiu as regras de negócio dele, tá? As regras de negócio que tem dentro do Forms lá são regras de negócio um pouco mais genéricas e comuns para todos os cadastros. Por exemplo, cara, a regra de um CNPJ ou CPF válido é uma regra que está no próprio Fluig Forms, né? Não é uma regra que a gente vai lá, precisaria ir no próprio DataSul pegar. São regras mais simples, né? Como funciona o licenciamento do Fluig, Renato? Também o Renato, mesma pergunta. Novamente, você lá, Renato, manda um e-mail para mim, cara, e eu te explico melhor quais são as várias formas de licenciamento do Fluig, tá? E por último, tivemos uma repetição. Pessoal, essas foram todas as dúvidas lá. Se alguém quiser postar mais algumas, até aqui é tudo que eu tenho listado. Eu, a princípio, não tenho mais
colocações? Pô, é isso aí, pessoal. Vamos aí, pedido de venda. Ryan, para sua pergunta, eu ainda não fiz isso, mas eu tenho certeza de que é possível, através do caso do DataSul, se eu consigo integrar como o pedido de venda do DataSul, né? Através de um método do DataSul, um web service chamado execBO, onde você vai ter que informar a BO de pedido de venda, que eu acho que é a BODI, desculpa, não lembro mais, 159, mas posso estar falando besteira. Tá, Paulo perguntou se no Logix eu tenho uma lista como você listou para o Proteus. Paulo, desculpa, cara, não sei. Nunca tentei ver essa listagem BODI 314, valeu, Ryan. Eu não lembrava mais. Eu trabalhei com RPs há muito tempo atrás, mas justamente no DataSul, mas eu não lembro mais os números das BOs. Marcelo, quando você disponibiliza as apresentações, cara, eu acho que encerrando esse evento, que essa aqui é a última apresentação, né? Logo, no mais tardar semana que vem, acho que essas apresentações vão ser disponibilizadas para vocês, tá? E é isso aí, pessoal. Meio que deu já até o nosso tempinho do webinar, tá? Era BODI 159. Eu agradeço de novo para todo mundo aqui que participou. Espero que a apresentação não tenha sido muito chata ou muito maçante, né? E espero que vocês aí tenham compreendido, conhecido aí o Forms aí e enxergado todas as possibilidades, e tem bastante, né, de trabalhar com o Forms dentro das empresas de vocês. A gente já tem bastante clientes utilizando, assim, a gente já tem uma noção de pelo menos 600 clientes do Fluig já estão utilizando o Forms de forma contínua, diária, tá? E pelo menos o feedback que a gente tem recebido é muito bom mesmo. Tá? Pessoal, muito obrigado de novo pela apresentação de vocês e até uma próxima oportunidade.